The Last of Us é certamente a série mais aguardada de janeiro, e como eu sei que muita gente não jogou os jogos, eu vou fazer esse vídeo de introdução ao universo de The Last of Us, né, contar um pouquinho do contexto inicial da história, mas sem spoiler nenhum. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é um vídeo de introdução à trama inicial de The Last of Us, ou seja, não vai ter spoiler nenhum de história, não vai ter nada. A gente só vai contextualizar vocês, ambientar vocês de onde essa história começa, né? Como começa, pra vocês verem se a temática combina com o que vocês gostam e tudo mais. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também darem uma olhadinha nas playlists, porque a gente fala de muita coisa de cultura pop. Bom, primeiro é importante a gente reforçar que a história se passa no ano de 2033, já que o jogo é de 2013, né? A história se passa no ano de 2033, 20 anos depois de uma pandemia começar no mundo. Ou seja, o jogo tem um pequeno prólogo no começo da pandemia, né? Quando as pessoas estão começando a ser infectadas, e aí depois ele tem um salto temporal de 20 anos, então a gente já tem uma humanidade vivendo em uma pandemia durante 20 anos, então eles já estão mais, não diria ambientados, porque é um sistema caótico, é uma situação pós-apocalíptica praticamente, mas eles já estão sabendo mais como viver ali, mais acostumados com esse caos, né? É bom também a gente reforçar que essa pandemia, ela é originária de um fungo, então os contaminados, os infectados, que são chamados assim, infectados, eles não são zumbis, né? É diferente de zumbi, a gente vai falar daqui a pouco dos estágios de infecção para vocês verem, mas é diferente de zumbi. Então, neste cenário do início de pandemia, onde um fungo gera uma alteração cerebral, deixando os infectados cada vez mais irritados, as tentativas para se criar uma vacina falham e as coisas saem do controle. A partir daí, os militares tomam a ordem dos Estados Unidos, enquanto organizações e pessoas vão tentando encontrar outras formas de sobrevivência até alguma forma de vencer este fungo. É aí que entram os vagalumes, um grupo de oposição ao exército que busca formas de resolver a pandemia encontrando uma cura ou uma vacina. Os vagalumes vão ser bem importantes aqui, e a gente vai vendo também diversos grupinhos se formando, grupo de bandido, grupo de oposição, grupo, sabe, cada comunidade, não diria comunidade, mas grupos ali sobrevivendo do jeito que podem num país, né, nos Estados Unidos, controlado por militares, né? Então os militares tomaram ali tudo, as coisas acontecem da forma que eles impuseram. E aí pequenos grupos foram se formando também ao redor disso, né, tentando sua própria forma de sobrevivência. O estágio de universo, né, de ambientação que a gente se encontra em 20 anos de uma quase apocalipse, é mais ou menos semelhante sim ao que a gente vê em The Walking Dead, no sentido de, aqui, os infectados já não são o maior problema, né? Os infectados estão ali, eles são um problema, mas o grande problema são os outros grupos humanos. Porque todo mundo desconfia de todo mundo, todo mundo tem medo de todo mundo, e todo mundo atira antes de perguntar, né? Então, a gente vê em The Walking Dead, quando o Negan aparece, quando as coisas vão caminhando, que cada vez que aparece um grupo de humano ali, dá um medo muito grande em todo mundo, na audiência e tudo mais. Em The Last of Us acontece a mesma coisa. Os grupos humanos são bastante assustadores e são uma dor de cabeça às vezes até maior do que os infectados. Então agora vamos falar dos estágios de infecção dos monstros da história, né? Dos monstros visuais da história, porque os monstros mesmo aí a gente vai descobrindo que são as pessoas não infectadas. De novo, é sempre bom reforçar que as criaturas não são zumbis e passam por uma série de estágios de transformação após o contágio. Inicialmente, dias depois de ser contaminado, os monstros são apenas humanos raivosos, contagiosos, chamados de corredores pelo simples fato de que eles veem alguém e eles saem correndo atrás porque eles querem comida. Já com 2 semanas de infecção, o fungo que se instalou no cérebro da pessoa rompe o tecido do rosto do hospedeiro e começa a vazar, né? Vai vazando, vai saindo. Neste segundo estágio, o hospedeiro passa a se chamar perseguidor. Ele já tem uma parte do rosto ali tomada pelo fungo, vocês estão vendo aí a imagem. Já no terceiro estágio é que a coisa começa a ficar tensa. Isso acontece após 1 ano de infecção. O hospedeiro tem a sua face completamente tomada pelo fungo, ficando cego. Nesse estágio, ele identifica suas presas através de uma ecolocalização apurada que segue sons. E para isso, eles fazem assustadores estalos, e daí vem o seu nome,
instalador. Eles são o que a gente mais viu nos trailers aí de The Last of Us, essas criaturas que têm a cara tomada por uma couve-flor, né? O fungo que está instalado no cérebro vai aumentando, então no segundo estágio ele já toma metade da face, e neste estágio, de cerca de 1 ano após a infecção, ele já toma o rosto inteiro. Então o humano que vive ali, né, o hospedeiro deste fungo, tem apenas a boquinha ali sobrando, uma boca bem deformada, mas aqui não tem nada. E é bizarro porque ainda tem um humano lá e ele fica se riscando, procurando o olho, sabe? Tentando tirar. É bizarro, é muito tenso, é muito escroto mesmo. Eles são mais resistentes e fortes que os humanos e, consequentemente, que os infectados de estágio 1 e 2, né? Que mantém ali aquela força humana. Quando você atira na cabeça de um instalador, ele tem esse fungo meio que protegendo, você não mata ele de primeira, né? Então é mais certo usar fogo ali contra eles, ou descer mesmo o pente da bala, atirar no corpo e tudo mais. O corpo é a parte vulnerável porque ainda é a parte que está humana, digamos assim. E aí a gente chega no quarto e maior estágio dessa história aqui, o estágio mais perigoso de se encontrar, que é aquele que já está infectado há mais de 1 ano, né? Há muito tempo, há alguns anos, né? Então, se a gente já está há 20 anos nessa pandemia com diversos seres infectados, aqueles infectados que sobreviveram, então aqueles infectados que não morreram logo nos primeiros dias, meses ou no primeiro ano de infecção, eles acabam se tornando o ápice da cadeia alimentar destes fungos aí, que são os vermes. Os vermes, eles têm o corpo todo mutado pelo fungo, o fungo já se espalhou por todo o corpo do humano, então ele já é maior, ele já é mais forte, mais resistente, e ele também é cego, ele também tem uma ecolocalização, só que como ele tomou todo o cérebro da pessoa ali e tudo mais, ele não tem uma ecolocalização tão apurada, então ele é meio atrapalhado, né? Não tem nada muito apelão aqui não. Ele é mais lento, ele é mais atrapalhado e é mais difícil dele te encontrar. Só que tiro não adianta. E uma outra coisa dos vermes é que eles estão lotados desse fungo, e eles podem atirar essa microtoxina em você e explodir esse gás contaminado, e aí se você inalar esse gás, você acaba sendo infectado também, você acaba recebendo um funguinho lá no seu cérebro e se tornando um infectado. A infecção vai demorando um tempinho para fazer efeito. Então, além de você poder ser contaminado por contato com já um infectado, você pode ser contaminado respirando essa toxina que está no ar, só que ela é visível. A Covid você pega pelo ar ali, só que você não vê. Aqui você vê, você consegue enxergar, então dá tempo de você se proteger, de você não inalar algo sem perceber. Se você inalar, você vai perceber que você inalou e você já fudeu já, porque aí você já está infectado. Bom, o segredo dessa história aqui é a relação que a gente tem do Joel com a Ellie. É uma relação que a gente costuma ver na cultura pop. Uma que me vem à cabeça assim na hora é a relação do Geralt com a Ciri. É basicamente a mesma coisa. O Joel, ele tem que proteger a Ellie, e ele acaba fazendo isso inicialmente como um serviço. Olha, eu tenho um serviço pra fazer, proteger você, cada um no seu canto, beleza. Só que aos poucos ele vai se apegando a ela. Então, a Ellie tem 14 anos, a gente tá há 20 anos numa pandemia neste universo. Então, ela nasceu nessa pandemia. Tem muita coisa que ela não viu que pra ele, Joel, é banal, né? Que ele cresceu vendo, que ele já via muito ali nos seus 20, 30 anos antes da pandemia começar. Essa pureza dela vai encantando ele. Então a gente vê ela, tipo, caralho, é um bosque, não sei o que ele é, mano, é um bosque. Ela, nossa, eu nunca vi um desse. E aí você vê que ele vai se apegando, que ele vai se encantando com esse jeito, com essa pureza dela. E a Ellie tem essa pureza de criança, de estar vivendo o novo, só que ela também tem uma personalidade muito boca suja, muito independente, porque ela tem que se virar. Ela nasceu em um pós-apocalipse, basicamente. Ela nasceu no caos e ela cresceu aprendendo a se virar nisso. Então, na hora de ir pra porrada, ela sabe se defender também. Na hora de dar uma resposta atravessada, ela também sabe, ela também é muito inteligente nesse sentido. Então, a relação dos dois ela é muito boa. A relação de todos os outros personagens que tem na história também é muito legal. É uma série bastante tensa, né? Uma história bastante tensa que vai fazer a gente se apegar a alguns personagens. E eu já aconselho a gente a não se apegar tanto a todos, porque tem virada de personagem, né? Tem gente que acaba prometendo uma coisa e entregando outra, obstáculos no caminho. Então essa história vai ser fascinante por diversos motivos. Então ela tem essa infecção que é um pouco diferente de zumbi, né? São criaturas diferentes, são formas diferentes de se infectar. Esse universo bem ambientado, bem estruturado, com personagens bastante carismáticos. E o ponto principal é a relação Joel e Ellie. A gente tem dois grandes atores aqui interpretando os dois personagens. Temos Bella Ramsey, que arrebentou como Lyanna Mormont em Game of Thrones aqui, como a Ellie. E na CCXP a gente teve muito pra se empolgar com a Ellie nessa série, né? Porque o que falaram de toda a interpretação, de tudo mais,
Tá fascinante. E também a gente tem o Pedro Pascal. O Pedro Pascal, o Oberyn de Game of Thrones, né? Os dois estiveram em Game of Thrones. Ele é um ator que também dispensa comentários, a gente nem precisa falar muito dele. E no papel de Joel também, nos trailers já dá pra perceber muita semelhança com o que a gente vê nos jogos. Por hoje, sem spoiler, é isso. Se você quiser saber mais coisas, saber da história com spoiler e tudo mais, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, porque a gente faz vídeo, claro, avisando antes, né? Ninguém vai dar spoiler de graça aqui pra vocês. Avisando antes, aí quem quiser spoiler assiste o vídeo lá, já vai ficar preparado um pouquinho pros obstáculos no percurso da história do Joel e da Ellie. Então se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e mandem pros amigos de vocês que estão ansiosos pro lançamento de The Last of Us. A série chega ao HBO e HBO Max no dia 15 de janeiro de 2023. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.